Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Correspondência à graça. Trecho 333, tema 19, volume 3, 33 e 34. Esse 33 é 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia num vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu Jesus, do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Senão, assim como ao corpo, a alma dá vida ao corpo, né? Eu acho que é isso. Assim como a alma dá vida ao corpo, assim a graça dá vida à alma. Tem alguma coisa que a gente tem que entender. O corpo ele é morto, a alma que dá vida para o corpo. Se a alma morre, né? Se a alma se retira do corpo, né? O corpo não sustenta mais a alma, o corpo se debilitou, aí a alma sai. Então, do mesmo jeito que a alma dá vida ao corpo, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida. Para ter vida, só ter a alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Senão que necessita também de alimento para se nutrir, para crescer à devida estatura. Também a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que também necessita de alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência à graça formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é nada senão pó, vento, toda a sua confiança a porá nessa graça. Tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como um corpo sem a alma, que se torna pestilento, se enche de vermes e podridão por toda parte. Tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim também a alma, sem estar em estado da graça, torna-se tão abominável pelo pecado que dá horror à vista. Não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado, né? Que o pecado tira a graça da alma. Então, o estado de graça é a alma que está dentro do favor de Deus, né? Dentro da lei de Deus, né? Que está andando conforme a vontade de Deus, na lei de Deus, né? Nos mandamentos. E aí, essa humildade faz com que a alma, né, entre nesse reino da graça, porque é a humildade de dizer: eu preciso obedecer, eu preciso, né, seguir o que Deus pede, seguir os seus mandamentos, que é o que Jesus falou pro pobre rico lá, pro pobre rico, pro jovem rico, que era pobre porque não, né, não quis viver a perfeição que Deus estava trazendo. Então é o jovem rico, ele, né, vivia na graça, porque ele obedecia os mandamentos, ele, né, direitinho. E Jesus falou que a pessoa humilde é essa que realmente reconhece que é um nada em si mesmo e precisa da ajuda de Deus, precisa do favor de Deus, precisa de Deus para existir. Então, a humildade é o que diz a essa alma que eu preciso de Deus. E assim é o passaporte para entrar no reino da graça. E essa graça de Deus é o que dá vida à alma. Se a alma está no pecado e é inimiga de Deus, ela é morta. É uma alma que está, né, na desgraça e é objeto de horror. É como o corpo que está cheio de vermes e podridão quando não tem mais a alma, né, dando vida ao corpo. Então, o corpo, né,
Precisa da alma para dar vida. Se a alma não está mais no corpo, o corpo morre e não só precisa da alma, mas precisa do alimento. A alma também precisa de alimento para essa graça crescer à devida estatura. E esse alimento é a correspondência à graça, que é você, além de saber que Deus é o universo que te move, que, né, o Deus ele é a pessoa que te move, Deus é o autor da sua vida, que daí você corresponde a Ele, obedecendo Ele, seguindo Ele, né, e aí fazendo toda essa vida com Deus, que é a correspondência à graça, né, precisa se corresponder a ela. Então Deus pede coisas para você e você vai correspondendo a essas coisas que Deus te inspira. E aí você vai lutando contra o pecado, vai lutando contra tentações e vai vivendo na graça cada vez mais, pedindo perdão para Deus, correspondendo aos sacramentos e tudo mais, sabe? E assim vai. 4 de fevereiro de 1900, desconfiança. Então, o próximo trecho é desconfiança. 3:34, 4 de fevereiro de 1900. Encontrando-me no estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã, apenas deixando-se ver, me disse: o desânimo é um humor infeccioso que infecta mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não se lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduziu até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Assim acontece à alma, que se embebe deste humor infeccioso do desalento ou desânimo. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, né, desanimada, toda encolhida em mim mesma, e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Minha mente estava ocupada, pensando que para mim era inútil esperar, como antes, as contínuas visitas dele. Suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado, e ele quase me repreendeu, adicionando: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que essa desconfiança deixa a alma doente? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em comerciar, nem em embelezar-se mais, mas em pôr remédio, nem em pôr remédio, né, nem em pôr remédio aos seus males. Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou, só pensa em morrer. E não só volta a alma moribunda, né, doente, senão que a desconfiança põe a todas as virtudes também em perigo de morrer, né, de sumir, de expirar. Então não pode, né? Ele está pedindo para ela parar com isso, né? Não presta. Esse estado de desencorajamento, desalento, desânimo. E a palavra melhor é desânimo, né? Aí ele fala desconfiança, mas né, tem 3, 4, 5 meios de pensar aqui. Né? Desconfiança, desânimo, eu não acho que é a mesma coisa, na verdade. Porque desconfiar é desconfiar, não confiar. Desanimar é falta de confiar. Talvez tenha alguma coisa a ver. Tudo bem. Então a pessoa não confia, então ela não faz mais nada. Então ela desanima, tipo assim. Então o desânimo é um humor infeccioso que infecta mais belas flores e os mais agradáveis frutos e penetra até o fundo da raiz, né? Destrói pra valer, né? De modo que aquele humor infeccioso invadindo toda a árvore faz a árvore murchar, a torna esquálida, né? Já pensou que perigo? E se não lhe põe remédio, rega-lhe com o humor contrário, né? De alegria, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore, pode destruir a árvore todinha, desânimo. Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desânimo. Apesar de tudo isso, ela não conseguia sair disso aí. Ela continuava encolhida em si mesma e estava se vendo toda má mesmo, né, nessa realidade. E aí a gente fica questionando, meu Deus, o que acontece com a Luísa, né? Como que ela fica assim se ela tem o próprio Jesus com ela ali, falando com ela, né? A gente fica meio, Senhor, que isso que tá acontecendo com essa mulher, né? Tá louco. Ela tem o próprio Deus ali servindo ela de tantos bens, de tantas graças. E ela falando aqui que tudo é inútil, as graças dele, os carismas, as contínuas visitas, que era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele, porque ela estava vendo que não adiantava, que ela não melhorava, né? Toda encolhida em mim mesma e me via tão má que, né, como se ela não valorizasse.
ela não estivesse aproveitando as coisas que Deus dá para ela, né? Então ela estava desanimada com ela mesma, né? Não estava desanimada com Jesus, ela estava desanimada com ela mesma. E isso é gravíssimo, né? Você achar que você não consegue responder a Jesus, que você não consegue agradar a Jesus, porque ele não está fazendo uma coisa que você quer, então, né? Então eu não consigo. Gente, tomar cuidado, né? Ai, Jesus, esse negócio é difícil. Não é só porque Jesus não faz uma coisa pra mim. Nossa, se fosse assim, então eu tava frita, porque, né? Se eu pensasse, Jesus, ele apareceu por tantos santos que se doaram tanto pra ele, eu me dou tanto. Eu acho que eu tô me doando, que eu tenho que fazer, tô fazendo tanta coisa por Deus, penso tanto nele e ele não aparece pra mim. Então ele não faz o que eu quero. Então eu não sirvo pra nada. Então né? Para que eu estou fazendo tudo isso? Não vale nada as graças que ele me deu, não vale nada toda essa inteligência que ele me deu, toda a sabedoria que ele me deu, não vale nada, porque ele não me dá um sinal claro, né? Não aparece para mim, não faz a minha vontade, né? Então é muito sério, gente, né? Dá a impressão que é isso que tá que tá incomodando a Luísa, né? Porque, ai, meu sumo bem, especialmente pela privação. Ele não aparece para mim, porque então para que vale a vida? Vale nada a vida. Mas só que ela falou que minha mente estava ocupada pensando que para mim era inútil esperar como antes as suas contínuas visitas. Era inútil esperar. Que absurdo isso, né? As graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. Meu Deus, é muito sério isso aqui. E ele quase me repreendeu, adicionando: O que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa sua alma doente? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem em adquirir, nem em rezar, né, comercializar, nem se embelezar para agradar a Deus, nem pôr remédio aos seus males, não pensa outra coisa, senão que tudo terminou. E não só volta a alma doente, senão que a desconfiança, né, que é o que ele está falando aqui, põe a todas as virtudes em perigo de expirar, porque essa desconfiança de achar que não serve para nada, que não está adiantando mais nada, que ela não consegue, né, suprir o que precisa suprir para que Jesus venha fazer a vontade dela, de aparecer sempre para ela, na hora que ela quer, toda hora que ela quer vir. Então, eu acho que é isso que é o problema, né? Se eu tiver errado, o senhor que me corrija, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque eu também poderia pensar assim, Deus não aparece para mim. Apareceu para Santa Faustina, apareceu para tanta gente. Tem uma mulher que sonha com Jesus, que tá lá no grupo. Nossa, eu não tenho sonho nenhum com Jesus. Que não sei o que lá. Inveja, gente. Isso é inveja. Você tá invejando a vida de outra pessoa, você tá invejando o dom de outra pessoa. Olha o perigo que a gente tá, entendeu? É ingratidão. Nossa, é muita coisa. Eu penso assim. E aí você tem que se mortificar, né? Falando para si mesmo o que realmente você tá fazendo. E a Luísa tem que fazer a mortificação também, né? De perceber o que ela realmente está fazendo, né? Mas ela é meio lerdinha, então a gente tem que ter paciência com a Luísa, né? Pelo jeito, ela depende totalmente da ajuda de Jesus, da luz de Jesus para tudo. Se ele não iluminar por si mesma, ela não sei o que acontece, né? Fica travada. É aquilo que eu falei, ela tá tão acostumada com o jeito que ele acostumou ela, que ela não tem outro jeito, sabe? E tá demorando para aprender a meditar, ainda não medita, né? Eu acho que ela ainda tá tendo dificuldade para entender esse processo de meditar e tal. E assim, devagar a gente vai chegando lá, a gente vai percebendo que ela vai mudando, né? Vai crescendo nesse entendimento, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me a gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá sobre a terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade.
Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20 de junho, volume 3, capítulos 33 e 34. Capítulo 33, 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me senti um vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Importante, né? Então, assim como, né, o nosso corpo dá vida à alma, né? Então, a nossa alma tem esse véu, né, que é o nosso corpo, onde dá a vida, né? Então, a gente está fazendo essa comparação. Assim como o corpo dá vida à alma, a graça é a mesma coisa para a alma. Então, é muito importante, né, entender isso aqui. É tudo, né? Sem a graça de Deus, né, nós somos nada, né? É como se a gente estivesse mortos. Então, quantas e quantas almas estão, né? Aí com as almas, né, sem em jejum, né, sem o alimento da graça, né? Sem a graça de Deus, estão aí vivendo como mortos, né? Então, assim, a gente tá vendo, mas como assim? Tá vivo, tá andando, a gente vê as pessoas, pois é, né? O físico, né? O físico está sendo conservado, mas a alma, né? A alma tá numa situação, né? De tristeza, de dar dó, né? Em jejum, sem o alimento, sem a vida, né? E o que dá essa vida? A graça de Deus, né? Que conserva a alma, né? Que alimenta a alma, né? Então, para a pessoa receber a graça, para a pessoa receber, ela precisa também se dispor, né? Corresponder à graça, né? Porque não adianta, né? Não adianta Deus derramar a graça e a pessoa não corresponder a essa graça, né? Não manter, vamos dizer, o exemplo, não manter a ordem, não respeitar e não obedecer os mandamentos, né? É ali que tem os mandamentos, né? As leis de Deus. Então, se ela não andar numa ordem, não corresponder a essa graça, né? Então, assim, né? Então, ela não vai, né? Tomar essa vida da graça, precisa da correspondência, né? Realmente. Mas o corpo não basta ter vida só, ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer a devida estatura. Então não é só ter uma alma, né? Entendeu? Não é só que o corpo vai ter ali da vida à alma, não é só isso, né? Isso que Jesus está falando. A vida não é simplesmente, o nosso corpo não é simplesmente ir ali, vamos assim, resguardar a alma, né? Ser ali o véu para a alma. Não é só isso, né? Mas que a alma necessita de se desenvolver, se alimentar, crescer, nutrir-se. Ela não está ali só por estar, né? Deus não nos criou, né? E não nos deu uma alma, não criou a nossa alma só por ter, entendeu? Só para ter uma alma ali para colocar no corpo. Não é, né? Então ele criou essa estrutura da nossa alma, como ele criou, para ela se desenvolver, né? Botou assim, criou numa forma que ela se desenvolvesse, né? Que ela crescesse, entendeu? Que ela não ficasse, não é uma coisa estagnada, né? Não é simplesmente, né, que eu tenho uma alma, né? Para viver, que o corpo, né? Tem um corpo, alma, o corpo protege a minha alma, eu tenho uma alma. Não é só isso, não é. Então, Jesus está dizendo que ele vai muito além, né?
mas que essa alma necessita ser nutrida. Ela não está ali só por estar. Deus não criou só por criar a nossa alma, né? Só para ter uma alma ali no corpo, não é, né? Então é muito além, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser desenvolvida, né? Ela se desenvolver, ele nos criou nesse patamar, vamos dizer assim, né? Com esse propósito, né? De crescer a devida estatura, ter esse desenvolvimento, esse crescimento para ele criar realmente na nossa alma, né? Como ele fala, nossa alma é um universo, né? Um universo que ele criou, que ele, né, nos fez assim como um universo, para que ele pudesse criar infinitamente sem ter limites. Então, para a nossa alma se desenvolver, ela precisa se nutrir, assim como o nosso corpo precisa se desenvolver. Para o nosso corpo desenvolver, para a gente crescer, né, saudável fisicamente, a gente precisa se nutrir. O nosso corpo precisa de nutrição. Então, a mesma coisa a alma. A alma precisa de se nutrir, precisa de nutrição para desenvolver. Então, o que é essa nutrição, né? O que alimenta é esse? Deus, né? A graça que é Deus. Precisa dele, né? E a gente precisa ser humilde e reconhecer, né? Aí que vem o reconhecimento, a humildade, é muito importante. A humildade é esse reconhecimento, né? Da necessidade de Deus. E que para, vamos dizer assim, conquistar esse alimento por meio da graça, a gente precisa corresponder à graça, né? Andar de maneira reta, ordenada, né? Na retidão, obedecendo a palavra de Deus, as suas leis, seus mandamentos, né? E para poder, né, ali a alma se nutrir, desenvolver. Né? Para ela se nutrir, ela precisa se dispor. É a mesma coisa que Jesus fala, né? Para viver na divina vontade, a alma tem que estar disposta, se dispor. Então, ele só vai trabalhar na alma se a alma se dispor. Então, é a mesma coisa. A graça só vai ali trabalhar na alma e fazer o que precisa ser feito, né? Nutrir a alma, alimentar a alma, se a alma corresponder à graça, né? Se ela estiver indiferente à graça, Deus não vai poder fazer nada, a graça não vai poder trabalhar na alma, né? Então é importante entender aqui. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura, tá vendo? Então, ela não precisa da graça só para manter a vida, né? Que é o que acontece em muitas e muitas almas aí, a divina vontade conservando a vida de muitas pessoas. Né? A gente vê quantas e quantas pessoas a graça mantém a vida da alma, né? Mantém ali, conserva ali. As almas estão assim só ali, né? Puxando fôlego, no último fôlego, e Deus ali conservando a vida dessas pessoas, né? Mas elas estão ali, tudo pequenas, raquíticas, né? Sem a devida estatura, sem desenvolver, porque não corresponde a Deus, né? Porque está indiferente em direção a Deus, não tem uma vida com Deus, não corresponde a Deus. Então a graça não pode trabalhar na alma e fazer a alma desenvolver, se nutrir, né? Então, muitas e muitas almas estão aqui nessa situação aqui, ó, né? Para ter vida, né? Ele está falando, não basta ter graça para ter vida. Então, né? Deus está ali conservando muitas e muitas almas, né? E só conservando, né? Mas elas não estão desenvolvendo. Deus está só mantendo muitas e muitas almas, né? E qual é esse alimento? É a correspondência, tá vendo? O que vai alimentar é a disposição, a correspondência. É como Jesus fala, né, na Eucaristia, um exemplo. Quando a pessoa vai comungar, receber Jesus, ele não vai poder derramar, ele tá cheio de bens, de coisa para dar, né? Quando a alma ali, né, comunga. Então, muitas e muitas e muitas almas, ele passa direto, passa aquele tempo ali, sai e não pode deixar nada lá, né? De abençoar, bênção, graças ali, a alma, porque ela não está ali para ele, não está ali dando atenção a ele, disposta, está com disposição, está com a cabeça lá nos problemas dela, então ela não está com disposição para receber os bens que Deus quer colocar naquele momento, a graça. Então, é a mesma coisa, né? Ela não está correspondendo a Deus ali. Está totalmente ali aquém. Deus está ali, ela comungou, mas ela está totalmente aquém para Deus, né? Indiferente para Deus, né? Sem nenhuma atenção para Deus, sem se voltar nem um minuto para Deus, né? Então, o que vai alimentar é a correspondência, né?
Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos dessa cadeia, tá vendo? Então a alma vai desenvolvendo, né? Na medida que ela vai correspondendo. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade, tá vendo? O reconhecimento, né? É o reconhecimento. Ser humilde de reconhecer que necessita de Deus, que precisa de Deus. Reconhecer, né? Realmente essa humildade de conhecer quem é você e quem é Deus, né? Do nada que você é e o tudo que é Deus. E Ele é o tudo para nós. E esse reconhecimento, né? Que Ele é o tudo para minha alma. Ele é a minha vida, Ele que alimenta a minha alma. Né? Deus é a vida da minha alma, né? E ter esse reconhecimento, essa humildade de reconhecer. Então, é o passaporte, né, que Jesus está falando. A alma olhando sempre para seu nada e descobrindo que não é senão pó, tá vendo? Que vento toda a sua confiança porá na graça, a confiança em Deus. Então, ela vai, né, se abandonar em Deus, confiar em Deus, não em si mesmo, né? Tanto que a fará dona, e a graça, tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes. E aí a gente vê quando a alma, né, ali se converte e corresponde à graça, né, andando na retidão, obedecendo às leis, os mandamentos, né, aquele processo mesmo, né, de início de conversão, né, da santidade, das virtudes. E aí, de acordo com que ela vai correspondendo, não cometendo mais pecados, aí faz as confissões direitinho, comunga direitinho, vai à missa todos os domingos, né? Aquilo lá. Então, ele vai ali conduzindo a alma, né, nesse processo, né? Como ela está correspondendo à graça, está correspondendo, né, ali na humildade, sabendo que precisa de Deus, né? Ela está ali abandonando a confiança na esperança, nessa esperança, né? Na humanidade de Jesus, nos méritos, então ela está confiante ali, então ela vai se pondo a caminho, né? Então Jesus vai conduzindo, né? Devido a essa correspondência, conduzindo a alma aí a crescer, né? Ali na santidade das virtudes, né? Porque aqui ainda é santidade humana, né? Nesse volume. Então a alma vai chegando a esse, conduzindo à perfeição por meio das virtudes, né? Santidade humana. O que será a alma sem a graça? Nada, né? Nada sem a graça, a alma, né? Tá como morta, sem vida. Parecia-me como corpo sem alma, tá vendo? Que se torna pestilente e se enche de vermes e podridão por toda parte. Então, sem a graça, a alma está toda desordenada, né? Podridão, toda confusa, né? Cheia de sujeiras, de pecados, né? Então, tão cheia de vermes e podridão da alma do pecado, né? Por toda parte, tanto o que se faz objeto de horror, a mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado, né? Terrível pecado, meu Deus, destrói ali, né? Desfigura a nossa alma, né? Ficamos desfigurados, ficamos pestilentos, né? Ficamos com um mau odor, né? É tudo de ruim. O pecado destrói, é terrível, dá morte, mata a alma. Né? Capítulo 34. 4 de fevereiro de 1900. Desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sono bem, esta manhã, apenas deixando-se ver, disse: o desânimo é um humor infeccioso que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso invadindo toda a árvore, a murcha a torna esquálida, e se não se lhe põe remédio, regala com o humor contrário, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Meu Deus. Olha só, né, o que é a desconfiança, o desânimo, acaba com a alma. A alma desanimada, ela paralisa no bem que está fazendo, né? Ela perde, né? Ela não mantém aquela constância. O desânimo deixa a alma ali paralisada,
né? Ela fica desanimada de fazer as coisas, né? Realmente paralisa, que não quer fazer mais nada. Não quer, né? O bem que estava fazendo acaba aquela firmeza, né? Ela fica inconstante. Então, o desânimo, ela empesta, né? Infecta a alma, né? Se a pessoa desanimar, meu Deus, todo o ser da alma paralisa. Paralisa como um veneno, né? Paralisa como aqueles venenos da serpente, né? Quando a pessoa é mordida por uma cobra, a pessoa fica paralisada porque o veneno se espalha por todo o corpo. Ela fica paralisada. Então, assim, o desânimo é como um veneno. Um veneno que infecta toda a alma, que se espalha por toda a alma, né? Por toda a alma. Então, todo ser, né? Todo ser da alma fica infectada e acaba, atrapalha, né? E tudo aquilo, vamos dizer aqui, das virtudes, tudo aquilo que conquistou aquele desenvolvimento, destrói, né? Acaba com essas belas flores que ele está falando, que é as virtudes, né? Essas belas flores, aquelas virtudes, tudo aquilo, né, que ele está falando do trecho, né, que a alma vai se aperfeiçoando, crescendo na perfeição, nas virtudes, acaba, né? O desânimo destrói tudo. Meu Deus, é muito sério. Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desalento, né? Desanimada, desalento, fica desalento, né? Fica sem alento, né? Sem ânimo, né? Desanimada, sem ânimo. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada. Mesmo Jesus falando, ela se sentia desanimada, toda encolhida em mim mesma e me via tão má que não me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Então ela estava desanimada, né? Porque estava ali privada de Jesus, Jesus não vinha, né? Então ela estava desanimada. Minha mente estava ocupada, pensando que para mim era inútil esperar como antes as contínuas, tá vendo? Meu Deus, ela estava assim, achando inútil o estado habitual dela, né? O estado habitual. Então, para ela, assim, é inútil esperar. Né? Não vale a pena esperar. Imagina só, gente. Esperar as visitas de Jesus já não vale mais a pena. Olha como ela estava. Suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. Tá vendo o que é o desânimo? Como infecta os nossos pensamentos, como a gente fica, né? Parece que a gente fica meio lerdo, né? Como debilita. Olha só, né? A loucura. O que faz o desânimo, né? Ao ponto da gente, né? Falar que, tomar esse exemplo aqui de Luísa, né? De achar que é inútil. Tipo assim, as graças, seus carismas, tudo é inútil. Acabou. Pra mim, tudo acabou. Olha só que desânimo, tá vendo? O que Jesus está falando. Como é infeccioso que se espalha, infecta toda a alma. É muito perigoso, né? E ele quase me repreendeu. Adicionou: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda, doente, morta, quase morta. Moribundo, né? É a pessoa que está quase morrendo ali, né? Moribundo é que está muito doente, que já está ali na beira da morte já. É isso que eu entendo, é uma pessoa doente. Né? Olha só, tá vendo? A desconfiança adoece, nos adoece. Que pensamento que deve morrer, não pensar mais em nada, nem adquirir, nem em comerciar, nem embelezar-se mais, nem em pôr remédio a seus males. Não pensa outra coisa senão que para ela tudo terminou. Olha como é grave a desconfiança. Meu Deus do céu. Então, realmente paralisa. É um veneno que paralisa a pessoa. Ela paralisa no bem, né? Para ela nada mais serve. Então, ela deixa de comercializar, de adquirir, né? De buscar realmente ali a ordem, né? Então, realmente, desordena a alma, né? Bagunça, ela paralisa e tudo se desordena, né? É uma, assim, uma bola de neve, né? Que se forma. Né? Então, ela deixa, né? Não embeleza assim mais, então não busca mais, né? Ali, né? A santidade, né? Então, no caso aqui, né? As virtudes aqui, porque aqui ainda é virtudes, né? Então, não busca mais os remédios, então já
né? Vai lá com Jesus receber a Eucaristia indiferente, sem mais, né? Totalmente fria em direção a Deus, né? Só pensando em si mesmo, nos seus problemas, né? Já não vai, já começa a desanimar, já começa a faltar a missa, já deixa de ler a palavra, de rezar o texto. Então, imagina só, né? Tudo acabou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança põe a todas as virtudes em perigo de expirar. Olha aí aquela questão das flores, né? Perigo de expirar, de morrer. Destrói tudo, que tristeza, né? Meu Deus do céu. Então é isso, amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 20 de junho. Tema 19, volume 3, trecho 33 e 34. Volume 3, trecho 33 de 31 de janeiro de 1900. Correspondência à graça. Depois que veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus, e ele, retornando, quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida só. Mas ao corpo não basta ter vida só ter a alma, senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita de um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade, a alma olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem graça? Parecia-me como o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele 3 vezes santo. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Esse trecho ele complementa, né, o que foi falado ontem na live, né, a correspondência. Correspondência à graça. E o que é a graça? A graça é Deus. Quem tem Deus na alma é agraciado, está cheio de graça. Por isso que quando a Luísa ela está sentindo um vazio, né, um sofrimento, porque não estava ouvindo Jesus, ele logo vem, né, para explicar para ela, explicar para nós que a graça é a vida da alma. Então, se ela tem Jesus, né, dentro dela, como ela tem, ela está cheia de graça. A alma dela, né,
tem vida, porque o próprio Jesus, o próprio Deus que é a graça está nela. Então ela não precisa se afligir, ela não precisa ficar querendo ver sensivelmente a Jesus e nem ouvir a voz dele, porque ela está plena de graça, ela só tem que pensar nisso, né? Voltar o pensamento dela para dentro de si e ver Jesus ali dentro dela, que ela está repleta da graça, porque Jesus está explicando que como o corpo, né, o nosso corpo dá vida para a nossa alma, porque a nossa alma não existe sem um corpo e o nosso corpo precisa de uma alma para existir. E também ele dá vida à alma. Então, o corpo e a graça dão vida à alma. Mas para o corpo, né, nós não vivemos se nós tivermos só uma alma, né? É preciso que nós nos alimentemos para nos mantermos vivos. Se nós pararmos de nos alimentar, se nós tivermos, por exemplo, digamos assim, um câncer no estômago, né, e a pessoa não consegue comer de jeito nenhum, ela vai aos poucos se debilitando até morrer, né? Ou uma pessoa que faz greve de fome também, ela fica debilitada, fraca, né? Porque o alimento, ele é necessário, né? Os nutrientes do alimento são necessários para o corpo, né? Foi assim que Deus nos criou. Assim também, né, a alma não basta também ter só a graça para ter vida, né? Ela precisa também de um alimento para, né, fortalecê-la e fazê-la crescer. E qual é esse alimento, né? Jesus pergunta. E ele mesmo responde: é a correspondência. Então foi falado ontem, né, na live sobre essa constância, né? Essa constância é essa correspondência, né? Jesus ele espera de nós, né, que nós mergulhemos nesses conhecimentos a respeito dessas verdades que estão no livro do céu para ir fortalecendo a nossa fé, né, o nosso entendimento e para que nós possamos tomar posse. Quanto mais conhecimento, quanto mais aceitarmos, quanto mais reconhecermos a divina vontade na nossa vida, quanto mais nós estivermos assim conectados com ela, né, em cada coisa que acontecer na nossa vida, que não seja assim, na nossa rotina, né, do nosso dia a dia, os nossos afazeres, né, nós não precisamos estar ali correspondendo em cada ato, né? Agora, Jesus, eu vou dar um passo na divina vontade, né? Agora eu vou, né, estender a roupa na divina vontade. Não é necessário, né, que nós fiquemos assim conectados a esse ponto, mas se acontecer algo diferente, né, como a Aline sempre dá um exemplo, né, de uma pessoa que bate no seu portão, que toca a campainha, né, e que vai trazer alguma situação, alguma coisa assim, um exemplo, né? Aquilo ali é a divina vontade. Então a gente tem que estar atento ali para corresponder àquilo que Jesus quer realizar naquele ato, né? Que daquela situação, daquela realidade que se apresentar diante de nós naquele momento. Então aí sim, né, que vai haver a correspondência à divina vontade. E, e ele diz então que, né, assim, como assim, a graça, né, e a correspondência, ela formam essa cadeia que a conduz ao céu, e à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos dessa cadeia. A cadeia quer dizer uma corrente, né? Então, elos, né, são formados à medida que a, a pessoa, ela está cheia da graça, que é o próprio Deus, né, habitando em si, ela tem essa consciência, porque ela vive na divina vontade, então ela tem certeza, ela tem consciência, né? Tudo o que foi falado ontem na live, né? De que quem vive na divina vontade tem essa consciência, né? E por isso que quando ela comunga, né? Jesus ele não fica só 20 minutos ali, né? Ele estava antes dela comungar
né? Aí ela dá Jesus, Jesus recebe Jesus dentro do corpo, né? E como ele mesmo, né? Comungou a si mesmo, né? Na Santa Ceia. E ele continua, né? Permanece na alma de quem vive na divina vontade. Agora, quem não tem esse conhecimento, quem não consagrou a sua vontade, a vontade de Deus, ele não vai ficar com Jesus dentro de si, né? Jesus, ele fica ali 20 minutos, né? Faz o que ele tem que fazer ali, né? E, e, e ele, e ele sai, né? Não permanece. Então, se a pessoa que vive na divina vontade, ela, com a graça e com a correspondência, né, em cada ato, em cada situação, elas vão formar esses elos, né, dessa corrente que vai nos conduzir ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, né, corresponde a Jesus vivendo dentro dela, então são formados esses elos dessa cadeia. Quanto mais ela corresponde, mais elos dessa corrente são formados e mais liga ao céu, né? Ligar no sentido assim de como que eu digo assim, como Jesus, né? Ele estava na Terra e ele reparava e tudo ele, né, tinha o pensamento em Deus, ele dava glória a Deus, tudo isso era uma ligação que ele tinha direto com o céu. Então, essa ligação, essa corrente, né, como pode ser dizer, já foi falado em outro trecho, como uma corrente elétrica, né, uma que passa, né, um, uma ligação, né, com o céu, uma ligação direta com o céu, né, que vai para quê? Né? Não para o bem da nossa própria alma, mas para o bem de todas as almas, né? Até as almas que estão no purgatório. Mas, né, Jesus pergunta: qual é o passaporte para entrar no reino da graça, né? No reino de Deus, né? Qual é o passaporte? É a humildade, né? O que que é a humildade? É a total dependência de Deus, né? É a confiança plena nele. Isso é humildade. E a alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, né? Nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós colocamos, né, a nossa confiança em Deus, nós nos esvaziamos para ficarmos plenos da graça, né, plenos de Deus. Nós sabemos que nós não somos nada senão pó, que nós somos criados para Jesus habitar em nós. Então nós colocamos toda a nossa confiança na graça, né, que é o próprio Deus, e o próprio Deus se fará dono de nós e tomará o domínio sobre toda a nossa alma e vai nos conduzir pelo caminho de todas as virtudes divinas, né, para nos fazer chegar ao topo da perfeição, né? Que topo da perfeição é esse? É, é nos tornar tão imagem e semelhança de Deus a ponto de não ser mais nós que vivemos, mas Ele vivendo em nós, né? Nós deixamos de existir e Ele passa a viver em nós plenamente. E Ele vem depois explicar, né, o que que é uma alma sem graça, né? Uma alma sem a graça, sem uma alma sem Deus, é como um corpo sem alma, né? Que torna-se pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, né? Que se faz objeto de horror à mesma vista humana, né? Se a vista humana olha para uma pessoa, por exemplo, eu olho para uma pessoa que ela está, como a gente vê, né, na internet, né? Eu posso até citar o nome dela sem medo, né? Como foi falado lá na live, né? Que a gente não pode ter medo de dar exemplo. Aquela atriz Andressa Urashi, né? Que ela fazia filmes pornôs, né? E agora ela se diz religiosa, né? E a gente sabe, né? Pelas coisas que ela fala, pelas atitudes dela, pelo comportamento dela, pela forma como ela se veste, né? Não julgando, mas apenas
vendo aquilo que ela mesma mostra sem tentar esconder nem disfarçar, né? Uma alma cheia de pecados, né? Uma alma que está longe de Deus e só usa o nome dele para poder se beneficiar, né? Ganhando mais dinheiro ainda, porque ela falou que ela tem um objetivo, né? De quanto, até onde ela vai alcançar financeiramente, depois ela vai se aposentar, digamos assim, entre aspas, né? Então é uma pessoa que só visa o financeiro, né? O valor, o material, as coisas aqui terrenas, né? E nem um instante, nem um momento ela está mesmo preocupada em salvar almas de ninguém, muito menos a própria alma, né? Isso fica muito claro, né? Só não vê quem não quer ver, né? Então, é essa alma sem a graça, né? Que aos olhos, né, humanos até, né, parece que dá horror, né, de ver, né? Que, que a alma dela parece que é como um algo que apodreceu, né, de tão podre, assim, de tão é, contaminado, né, de tão contaminado com coisas mundanas e coisas que ofendem a Deus plenamente, que parece que está cheio de verme e podridão por toda parte. Então, assim, a alma sem graça torna-se abominável, que dá horror à vista, não dos homens, né, mas daquele 3 vezes santo, né? Então, nós que temos Jesus em nós, né? E quando nós vemos essas situações, nós vemos com os olhos de Jesus, porque ele olha o pecado e não o pecador. Para ele, todo mundo tem salvação. Basta que a pessoa se arrependa, nem que seja no último instante da vida, né? Para poder fazer a purificação no purgatório. Como a Aline disse esses dias, né? Deus é tão bom que ele nos dá 2 chances de ir para o céu. Uma é aqui na terra e outra depois que nós morremos no purgatório. Basta que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então nós temos 2 chances para ir para o céu e apenas uma para ir para o inferno. É escolher ficar sem Deus. Então é muito mais fácil ir para o céu do que para o inferno. Então, como diz a Luísa, né? Um pecado é um monstro abominável, né? E viver no pecado é viver na desgraça, né? Por quê? Porque está longe da graça, está fora da graça de Deus. E viver na divina vontade é estar pleno de graça, né? Absolutamente pleno, por quê? Porque a própria graça habita em nós, que é o próprio Deus. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 3, Correspondência à Graça, 31 de janeiro de 1900. Depois que Jesus veio várias vezes, mas sempre em silêncio, eu me sentia um vazio e uma pena, porque não ouvia a voz docíssima do meu doce Jesus. E ele, retornando, quase para me contentar, me disse: a graça é a vida da alma. Assim como ao corpo dá vida à alma, assim como o corpo dá vida à alma, assim como ao corpo, quem dá vida é a alma, né? Ao corpo, quem dá vida é a alma. Assim a graça dá vida à alma. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma. Para ele ter vida, não basta só ter a alma. Senão que necessita também de um alimento para nutrir-se e crescer à devida estatura. Assim a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. E qual é esse alimento? É a correspondência. Assim que a graça e a correspondência
formam essa cadeia que conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. Depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. A alma, olhando sempre para o seu nada e descobrindo que não é senão pó, que vento, toda a sua confiança a porá na graça, tanto que a fará dona, e a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. O que será a alma sem a graça? Sem graça? Parecia-me como o corpo sem a alma, que se torna pestilento e se enche de vermes e podridão por toda parte, tanto que se faz objeto de horror à mesma vista humana. Assim a alma sem a graça torna-se tão abominável que dá horror à vista, não dos homens, mas daquele Deus 3 vezes santo. Assim, a alma sem a graça é tão abominável que dá horror. Ah, Senhor, livra-me de tanta desgraça e do monstro abominável do pecado. Nossa. Então, a graça é a vida da alma. Assim, né? O corpo, quem dá vida ao corpo é a alma. E quem dá vida à alma é a graça. Quem dá vida ao corpo é a alma. E quem dá vida à alma é a graça. O corpo não basta ter só a alma para ele estar vivo. Não basta uma pessoa estar viva para dizer que uma pessoa está respirando, assim, né? Porque se o corpo, para ele estar vivo, ele tem que estar com a alma unida ao corpo. Se a alma sai, acontece a morte, né? E o corpo fica morto e entra em decomposição. Quando a alma sai do corpo, que é a hora da morte, né? O corpo entra em decomposição. Então, isso deixa muito claro que o que dá vida ao corpo é a alma unida a ele. Mas para o corpo não basta só ter a alma, né? A gente tem que se alimentar. A gente não vive, o corpo ele não vive só de luz, ele vive de alimento. Então eu preciso alimentar meu corpo, beber água, me alimentar, cuidar do corpo para ele chegar na devida estatura e se manter saudável, né? Então um bebezinho lá, por exemplo, um bebê, ele tem que ser alimentado. A hora que acontece ali o que acontece a fecundação ali de um novo ser humano, aí tem o momento lá que a alma é infundida, né? Aí esse corpinho, aquela vida ali que começa a se desenvolver, não basta só infundir a alma para ter vida. Tem que ter alimento. Então, o bebê ele já começa a se alimentar ali no seio da mãe, né? No útero já começa a receber o alimento que vem da própria mãe. E ele se desenvolve, vai desenvolvendo, vai desenvolvendo. Tem que ser amamentado, tem que começar a comer comida, tem que beber água para se desenvolver e chegar à devida estatura de um ser humano, né? De um homem ou uma mulher. Mas mesmo depois que ele cresce, chega numa devida estatura ali com 18 anos, ele continua se alimentando para se manter saudável. Isso para o corpo. Então não basta ter só a alma, o corpo tem que ser alimentado. E assim, a mesma coisa é a alma. A alma, a vida da alma é a vida da alma é a graça. Assim como a vida do corpo é a alma, a vida da alma é a graça. Só que essa alma, ela não basta ter só a graça, ela tem que ser alimentada. Tem que ser alimentada, tem que receber alimento, assim como o corpo recebe alimento continuamente, a gente recebe todo dia. E tem que ser um alimento saudável, né, para você se manter bem. Tem que ser um alimento assim, um alimento que nutre, né? Que nutre de verdade para o corpo se manter saudável. E a alma precisa desse alimento, que é a correspondência à graça. Esse alimento que a alma recebe e tem que ser contínuo é a correspondência.
Então ele fala aqui, a graça é a vida da alma, assim como o corpo dá vida à alma, assim a graça dá vida à alma. Assim como, né, é aquilo que ele falou, né? O corpo tá vivo por causa da alma e a alma tá viva por causa da graça. Mas ao corpo não basta ter vida, só ter a alma, não basta só ter a alma. Ele precisa de alimento para nutrir e crescer devido à estatura. Assim, a alma não basta ter a graça para ter vida, senão que necessita um alimento para alimentá-la e conduzi-la à devida estatura. Para chegar a alma precisa também, assim como o corpo chega na devida estatura, a alma também. E assim ela é conduzida ao céu. E qual é esse alimento? É a correspondência. Aí a gente vê isso claramente porque, assim, é isso que ele está falando, né? A graça precisa ser alimentada. Porque, por exemplo, um bebê lá nasce. O ser humano é criado lá, né? Acontece a concepção, o bebê nasce e aí recebe ali o batismo. Ele está recebendo a vida divina ali, a graça, na alma dele. A criança, quando é batizado. Só que não basta ter só o batismo. Tem que ser alimentado, tem que ter a correspondência à graça para a alma chegar à devida estatura. Quando a gente é batizado, recebe a graça. Recebe a graça. Mas se uma pessoa é batizada e ela não corresponde a essa graça, morre. Ela morre. Essa vida divina que ela recebe no batismo é abortada, é morta. E a alma fica morta. Então não basta ter só receber a graça. Se bastasse, todo mundo, né, que recebeu o batismo era santo. E tinha a alma resplandecente e que chegou na devida estatura e ia para o céu. Não, não é só receber a graça, receber a vida divina. Tanto que a gente recebe a vida divina, muitos recebem a vida divina ali, a graça, no batismo, e depois começa, e se não corresponde, se não alimenta essa vida divina, a pessoa vive no pecado. E tem gente que hoje está aí fazendo uma declaração pública que não quer mais, que não queria ter sido batizado, que renunciando o batismo. Então, não, tem que corresponder. Tem que corresponder. E essa correspondência é constante. Não é só assim, chega um momento, aí eu paro. Não, tem que ser constante, porque igual o nosso corpo, a gente alimenta todo dia. Mesmo depois que você cresce, você continua sendo alimentado, né? Então, a mesma coisa é a graça. E esse alimento é a correspondência. Assim que a graça e a correspondência formam essa cadeia que a conduz ao céu, chega na devida estatura e a conduz ao céu. E à medida que a alma corresponde à graça, são formados os elos desta cadeia. A alma corresponde à graça. É você viver de acordo com o que Deus fala, de acordo com a vontade de Deus. A alma viver em correspondência à graça, viver alimentando essa vida divina, é vivendo da palavra de Deus, vivendo do que Deus fala, vivendo da vontade dele, satisfazendo o que ele quer, correspondendo ao que ele pede, ao que ele te inspira, né? E aí é, corresponder à graça, corresponder a Deus. Ele fala o que é a graça? Sou eu mesmo. Ele fala, tem um trecho que ele fala. O que é corresponder? O que é a graça? A Luísa fala, eu acho que eu perdi a graça. E ele falou, como você perdeu a graça? Tola, eu não estou aqui. E o que é a graça? Sou eu mesmo. O que é a graça, senão que é eu mesmo? Então, corresponder à graça é corresponder a Deus, né? Ao que Deus quer, ao que Ele te pede, ao que Ele quer, à vontade dEle. Corresponder a Ele, amar Ele. Receber dEle tudo e doar de volta e viver para Ele. Ele te dá a vida dele, né? Ele te dá a vida dele e você dá a sua vida para ele, correspondendo. Ele te dá a vida divina. Ele coloca a vida dele na nossa alma. Ele coloca a vida divina na nossa alma. Infunde a vida divina. Aí a gente vive para ele. Ele doa a vida dele para gente, para as almas.
E aí a correspondência é da sua vida também. E viver essa vida que ele te deu para ele, para os propósitos dele, para o plano dele, para o que ele quer, né? É corresponder plenamente, viver para ele. Assim, depois acrescentou: qual é o passaporte para entrar no reino da graça? É a humildade. Como que a alma entra no reino da graça e vive na graça, e vive nessa graça, e vive nessa correspondência? Como entrar nessa vida, viver na graça de Deus? A humildade. A alma olhando sempre para seu nada e descobrindo que não é senão pó, vento, toda a sua confiança a porá na graça, porá em Deus. A humildade faz você pensar: eu não sou nada, eu recebo tudo de Deus e eu recorro sempre a Ele, eu confio sempre nele. Por mim mesma eu não sei nada, não sou nada, não consigo fazer nada, eu não sei amar, eu pego o amor dele, eu não sei nada, então eu vivo para Ele, dele, nele, recebendo tudo dele, totalmente dependente dele, confiando nele. É a humildade. A alma, vendo que não é nada, põe a confiança toda na graça, tanto que a fará dona. E a graça, tomando o domínio sobre toda a alma, a conduz pelo caminho de todas as virtudes e a faz chegar ao topo da perfeição. A graça toma o domínio, Deus toma o domínio da sua alma, a graça toma o domínio. Tudo depende de Deus. Você sempre recorre a Deus para entender tudo, para pensar. Você não quer mais pensar com a sua própria razão. Você perde a razão humana, você só depende de Deus até para pensar. O que ele tipo assim, essa parte que é muito incrível, né? Tomando o domínio da alma, toma o domínio da alma. Então, tudo é Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus, Deus é tipo assim. Se você quer saber, por exemplo, ai meu Deus, deixa eu entender, deixa eu falar o que eu entendi. A graça toma o domínio da alma. Então, para tudo você busca em Deus, tudo. Tudo você busca em Deus. Tudo, tudo. A, a, tudo você busca em Deus. A fonte de tudo é Deus. Tudo você busca em Deus. Por exemplo, se você quer saber, ai meu Deus, se você tudo você busca em Deus. A razão de tudo, a resposta para tudo, o motivo de tudo, a motivação para fazer tudo. Você busca nele, sempre olhando para ele. Tipo assim, ó, o que te faz levantar da cama é ele, o que te faz trabalhar é ele, o que te faz pensar é ele. E você quer pensar o que ele pensa. Por exemplo, você quer saber se você pensa sobre a criação. Você não busca as respostas sobre a criação no cientista, por exemplo. Sabe assim, você não busca as respostas sobre a criação na ciência puramente, mas em Deus. Claro que ele revela muitas coisas que os cientistas têm sobre a criação, são que Deus revelou para eles, né? Apesar de às vezes eles nem buscar Deus, mas Deus que trouxe essa informação, trouxe essa luz, mas você busca em Deus a resposta. O significado das coisas, tudo em Deus. O significado das coisas é tudo em Deus. Ele tem um domínio sobre você. Você não fica com a opinião dos homens, mas com a opinião de Deus. Você não fica com o conhecimento dos homens, com a razão humana, mas você fica com Deus. O que Deus pensa sobre tudo é o que você acredita, é o que você vive, é o que você faz, é o que você segue. Você não segue os homens, você não segue a, a inteligência humana, a razão humana, o modo humano de pensar. Tudo é Deus, tudo vem de Deus. Ele tem o domínio sobre tudo. Sobre as decisões da sua vida. Se você vai, até sobre as decisões mais pessoais, assim, você busca sempre o que ele quer. Ele tem um domínio. Por exemplo,
se você vai sair ou não para ir na padaria. tipo isso. Ele tem o domínio sobre tudo. Se você vai ou não na padaria, se você vai ou não no mercado. Coisa assim, eu tô falando uma coisa bem assim, bem básica mesmo para entender, que é o domínio sobre tudo. Ele tem um domínio sobre tudo. Né? A graça toma o domínio sobre tudo. Você não quer fazer nada sem Deus, sem ser para Ele, sem ter os propósitos nele, sem ter o motivo nele. Aí fala aqui, o que será da alma? O que será a alma sem a graça? Parecia como um corpo cheio de verme. Então, é a mesma coisa. O corpo sem a alma, vai lá no cemitério para você ver um corpo. Ou uma pessoa que morreu e foi encontrada depois de muito tempo. Meu primo mesmo que faleceu, que se matou, ele, ele, ele foi encontrado depois de uns 3 dias. Ele estava fedido. Não deu nem para abrir. Colocaram ele no caixão. Não deu para abrir o caixão. Não deu para ver ele. Não deu para velar ele direito. Porque ele estava em decomposição já. O corpo estava em decomposição. Por causa que demorou muito para achar. Porque ele sumiu lá no meio do mato. Então, quando um corpo é encontrado depois de muito tempo, é cheio de bicho. Se você abrir lá os corpos lá do cemitério, é cheio de bicho. Claro que tem uns que tem muito tempo, já se decompôs, virou pó. Mas fica lá os ossos, fica algumas coisas. Mas o corpo sem a alma fica cheio de bicho, de verme, de larva, daqueles bichos que dá lá no lixo. Sabe aqueles bichos que dá lá no lixo? A gente tem que falar real para a gente entender o que é a alma em pecado. É pior do que o corpo em decomposição. O corpo em decomposição, ele enche de bicho, sai bicho da gente, de dentro da gente tem bicho, tem verme. Porque quando a alma sai do corpo, os vermes que tem dentro da gente mesmo começam a se multiplicar. Porque quando o corpo está vivo, o sangue está correndo, o coração está batendo, o cérebro, tudo funcionando, tudo aqui ativo, a circulação sanguínea, as bactérias boas, ali tem um equilíbrio no corpo. Mas quando a alma sai, que o corpo morre, entra tudo em desequilíbrio. E aí não tem mais o sangue correndo, o sangue para de correr e acaba o sangue ali. Começa os bichos que tem dentro da gente mesmo começa a florescer assim, ó, e vira tudo um bicho. É horrível o corpo em decomposição dá horror de ver. E o cheiro é terrível, é podre. Podre, podre, podre. A alma sem a graça, a alma morta sem a graça, é pior. A situação é pior. É um demônio. É terrível, é terrível. Dá horror para Deus. Dá horror à vista de Deus. A alma sem a graça, em pecado. Porque a vida fica sem vida. Terrível. Desconfiança. Encontrando-me num estado cheio de desencorajamento, especialmente pela privação do meu sumo bem, esta manhã apenas deixando-se ver, disse-me: o desânimo é um humor infeccioso, que infecta as mais belas flores e os mais agradáveis frutos, e penetra até o fundo da raiz, de modo que aquele humor infeccioso, invadindo toda a árvore, a murcha, a torna esquálida, e se não lhe põe remédio, regala com humor contrário, como aquele humor mau se introduz até a raiz, seca a raiz e faz cair por terra a árvore. Meu Deus, a alma morre, gente. O desânimo faz morrer. Faz você parar de buscar Deus. E você vive depois você vai pro pecado. É isso que ele tá falando. A árvore cai por terra. Morreu, a árvore que caiu por terra tá morta. A alma fica doente e morre. E o que é a alma morta? Ele não falou agora a alma sem a graça? Assim acontece a alma que se embebe deste humor infeccioso do desalento. Se você desanima, eu não vou conseguir, eu não consigo corresponder à graça, eu não consigo corresponder a Deus, eu não consigo viver na divina vontade. Porque apareceu um defeito meu, Jesus vem me corrigir de alguma coisa, aí a pessoa fica desanimada. Eu não consigo mesmo corresponder. Aí você desiste de lutar. Você desiste de lutar. Você para de comer. É igual uma pessoa que está doente, vai nela, para de comer.
ela se entrega à doença. Uma pessoa que está em estado, uma pessoa que está com câncer, por exemplo, câncer já no estado avançado, ela desanima tanto, ela desiste de viver e para de comer, e para de se alimentar e se entrega à doença e morre. A alma é a mesma coisa. Se você desanima, você para de se alimentar, você para de corresponder. Ah, não consigo corresponder mesmo. E aí você para, desiste, desanima e já se entrega. Ah, eu não consigo ser santa mesmo, não consigo a santidade. Aí você vai viver no pecado, porque você não consegue viver na santidade. Você desanima do caminho da santidade e vai para o outro. Qual é o outro caminho? É o do pecado, é o da mornidão. É muito, muito sério isso aqui, né? Penetra até no fundo, desanima. Se você desanimar, eu não consigo fazer o tema todo dia mesmo, então vou parar de fazer. Chega uma hora que você para. Eu não consigo participar da live mesmo, eu não. Sempre aparece alguma coisa, sempre tem alguma coisa para me tirar, então hoje você falta, amanhã você falta, e depois desanima de vez e para de ir de vez, nunca mais aparece. Eu não consigo mesmo corresponder. Aí vai dando um desânimo. Eu não consegui hoje, amanhã eu não consegui, aí vai deixando. Eu não fiz a meditação hoje eu não vou fazer, não sei o quê, não fiz hoje, aí amanhã eu não faço. Aí quando você vê, você já não tá fazendo mais nenhum dia, você parou, morreu. Morreu aquele bem, morreu aquela obra, morreu aquela vida que era todo dia, morre. Porque você desanima, você desanima. Apesar de tudo isso, eu me sentia ainda desalentada, toda encolhida em mim mesma. E me via tão má que nem eu me atrevia a me jogar para o meu doce Jesus. Você vai desanimando, aí você vai se sentindo culpada e você não tem coragem de falar nem com Deus, no seu coração, porque vai te infundindo assim uma culpa. É muito ruim. Então a gente ser inconstante assim, não ficar paralisado, né, desanimado. Minha mente estava ocupada pensando em que para mim era inútil esperar como antes as contínuas visitas dele, suas graças, seus carismas, tudo para mim tinha terminado. Nossa, é terrível isso aqui. Tudo para mim terminou. Não tem mais graça, não tem mais luz, não tem mais. Jesus não parou de falar comigo. Acabou tudo. Acabou tudo. Então, se falar assim, minha filha, acabou tudo, acaba mesmo, porque você não vai mais buscar ele. Se você falar isso, acaba mesmo, porque aí você não vai buscar ele. Você não vai a continuar o caminho. Você desanima. Aí ele falou: o que você faz? O que você faz? Você não sabe que a desconfiança deixa a alma moribunda? Que pensando que deve morrer, não pensa mais em nada, nem adquirir, nem comerciar, nem embelezar-se mais, nem em pôr remédio aos seus males? A alma não pensa mais em pôr remédio aos seus males? Se você vê um defeito, por exemplo, que precisa ser purificado, e você desanima e fica desconfiando, você não vai procurar buscar a purificação disso que Jesus está te mostrando, que ele mostrou que você ainda precisa desapegar de alguma coisa, precisa melhorar em alguma coisa. Se você fica na desconfiança, você não vai buscar isso, você desanima. Eu não consigo mesmo, eu tenho esse defeito, eu vou morrer com esse defeito. Tipo assim, você fala isso. A síndrome lá de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não adianta, pra mim não adianta. Não adianta pra mim, não adianta. Então acabou. Eu vou morrer assim. Pra mim não tem jeito. E morre assim. E você para de lutar. Não pense em outra coisa, senão que ela tu terminou. E não só volta a alma moribunda, senão que a desconfiança ponha todas as virtudes em perigo de expirar, morrer. Põe em perigo tudo, gente. Se a gente desanima e desconfia. Põe tudo em perigo. Morre tudo. Meu Pai do céu, muito sério. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.